Fala pessoal, tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura e hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui. Enterra em meu coração na curva do rio, de Dee Brown. Pessoal, eu sei que pode parecer bobagem falar, tá? Mas não confundam o Dee Brown com o Dan Brown, tá? São autores diferentes. O Dee Brown é um bibliotecário americano que apresenta neste livro aqui a história da dizimação dos povos originários do território que atualmente nós conhecemos como Estados Unidos da América. Aqui neste livro nós temos um espaço de 30 anos que começa em 1860 e vai até 1890. O autor então cobre todo esse espaço e me parece que nesse período os nativos americanos já haviam assimilado alguns elementos da cultura branca, tais como algumas peças de vestuário e o uso de armas de fogo, além, é claro, de alguns elementos do cristianismo que eles acabaram sincretizando com a sua própria cultura. O Dee Brown começa aqui por delimitar os termos, explicando a origem de algumas expressões como índio e pele vermelha. Nós sabemos que atualmente essas expressões podem soar preconceituosas ou ofensivas. Não é demais lembrar que este livro foi escrito na década de 1970, um período em que a cultura americana estava justamente refletindo sobre a questão do preconceito na sociedade, da inclusão das minorias e tudo mais. E aí se inclui a questão não só dos índios, como também dos negros, os direitos civis, enfim. Bom, depois que ele faz a delimitação dos termos, explicando bem a ideia do que o conceito de índio e de pele vermelha significam e como que eles surgiram, ele começa a mostrar como aqueles que na literatura, no cinema e até no imaginário que foi sendo construído na cabeça das pessoas que, enfim, são cidadãos americanos, né? Como os índios foram tidos como vilões, mas na verdade eles eram as vítimas da ganância e da desonestidade do homem branco protestante expansionista. O narrador chega a afirmar que depois que os índios conheceram os americanos, eles deixaram de odiar os espanhóis. E nós temos que lembrar que o território dos Estados Unidos nem sempre foi do jeito que é como nós vemos hoje no mapa, né? Então, muitos dos territórios ali tinham a ver com o México também e com a colonização espanhola. Pois bem, o Dee Brown não esconde que os americanos conseguiam ser pior do que os espanhóis. Ele revela como o colono pioneiro via o continente americano como uma terra prometida, um território dado pelo seu Deus e que devia ser possuído e usufruído, sendo que todo o suposto obstáculo tinha de ser consagrado ao extermínio. A dinâmica do livro é boa, porém ela acaba cansando, não pelo discurso enfadonho, mas por apresentar capítulo após capítulo mais do mesmo. Os colonos invadem o território índio com promessas de paz e convivência pacífica, descobrem as riquezas da terra e começam o processo de expulsão dos nativos do lugar, primeiro com tratados que nunca são cumpridos, depois com a chacina impiedosa mesmo. Aos índios sobreviventes são ofertadas reservas com pouco espaço, pouca comida e muitas doenças, como a malária e o sarampo, por exemplo. Isso faz com que eles acabem morrendo à míngua ou acabem se juntando aos brancos para atrair os seus pares. As numerosas referências às datas e lugares e ainda a personalidades históricas trunca a leitura para pessoas como eu, que não dominam a geografia e nem a história estadunidense. Por isso eu optei por fazer uma leitura mais atenta ao contexto geral, para evitar que este livro aqui
fosse o meu grande fracasso leitor do ano. Dee Brown mostra sem meias palavras o quanto os brancos eram mentirosos, cínicos, gananciosos e cruéis em seus ataques que eram totalmente desproporcionais. Alguns dos personagens que ele mostra aqui e que eu pensava que fossem ficcionais são apresentados como reais, como pessoas que existiram de verdade. Tais como Pocahontas, Jerônimo, o Buffalo Bill, o Cochise e o Touro Sentado. O autor faz também a interessante opção por manter expressões indígenas em seu discurso, principalmente no que se refere ao calendário, e mantém expressões tais como a lua do frio forte, a lua da estação que muda, a lua em que a neve cai nas tendas. Por exemplo, Deus é chamado de o Grande Espírito. O presidente dos Estados Unidos é chamado de o Pai Grande. E a Rainha Vitória é chamada de Vó. Eu vou mostrar então, pessoal, um pouco da edição. Essa aqui é uma edição bastante antiga, lá da década de 70, se não me equivoco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, a edição é de 1987. Ela traz um mapa, porém esse mapa eu achei bastante incompleto para um estrangeiro, para alguém que não conhece a geografia dos Estados Unidos, mas ajuda um pouco. Esse aqui então é o território do oeste americano, de 1865 a 1890. Tem a delimitação dos territórios dos estados naquela época e dos fortes indígenas, ou melhor, dos fortes americanos com controle das terras indígenas. O livro traz essa letrinha pequenininha, se não me engano é uma fonte 10, isso dificulta bastante o andamento da leitura, além de fotos. Porém, essas fotos estão totalmente deslocadas e se você não prestar atenção, você perde o momento em que os personagens aparecem para conferir nas fotos. Aqui mais algumas fotos. Este aqui é o Cochise e esse aqui é o Ely Parker, o primeiro comissário índio. O Santana, o Lobo Solitário, o Pássaro Saltador. Mais algumas fotos aqui. Este aqui é o Touro Sentado. Aqui mais algumas fotos com o Jerônimo. Aqui a foto da hora da morte de um indígena. Essa edição aqui, pessoal, ela é bastante antiga, mas eu acredito que se alguém fizer muita questão de ler nela, devem conseguir encontrar em algum sebo. Eu sei que já tem edições mais novas e que esse livro aqui é bastante lido até hoje. Então tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha, não esqueçam de se inscrever no canal para que o canal possa crescer e ganhar ainda mais relevância aqui no YouTube. Até a próxima!